O reino de Rei Sager convocou heróis de outro mundo em uma tentativa desesperada para salvar seu reino. Um mago começou a avaliar os poderes dos heróis, mostrando que alguns deles possuíam incríveis habilidades de combate, como perícia em esgrima e magia. Ao avaliarem nosso protagonista, Mukouda Tsuyoshi, eles perceberam que o seu talento único era uma mercearia online. Compreendendo que seria um fardo para os outros, o rei decidiu oferecer-lhe 20 moedas de ouro para que se mantivesse em silêncio, abstendo-se de revelar sua condição de um dos heróis invocados. Enquanto Mukouda caminha pela cidade vestido com suas roupas do outro mundo, rapidamente percebe que todos os olhos estão sobre ele, e sente o peso dos olhares, e com o simples objetivo de levar uma vida tranquila e discreta, ele resolve trocar suas roupas, procurando se misturar e evitar os olhares indiscretos dos curiosos. Em uma pousada, Mukouda se sente aliviado por não ter sido escolhido para fazer parte do grupo de heróis. Ele abre a sua janela de status e verifica emocionado ao encontrar igual o mangá e aos livros que ele costumava ler. Ele descobre que suas habilidades incluem avaliação e caixa de itens, sendo sua habilidade única uma mercearia online. Animado, ele ativa sua habilidade única e uma loja virtual aparece em sua tela de status. Ele compra água e algo para comer, mas quando tenta finalizar a compra, nada acontece. Então ele adiciona as moedas que conseguiu nesse mundo. Consegue então saldo na loja e realiza a compra com sucesso. Momentos depois, uma caixa se materializa ao lado dele, contendo os itens que comprou. Mukouda fica eufórico ao perceber que, enquanto tiver dinheiro, não passará fome e pode até ganhar dinheiro com sua habilidade. Seu plano agora é deixar o país onde o rei e alguns outros o reconhecem e se mudar para outro lugar, onde possa continuar a sua vida tranquila e despreocupada. Ele sobe em uma carruagem e parte para a cidade de Kielce. Durante a jornada, ele conhece um comerciante que lhe diz que sua habilidade de caixa de itens é incrivelmente rara, com apenas 1 em 1000 pessoas a possuindo. Mukouda resolve perguntar sobre a habilidade de avaliação. O comerciante explica que essa habilidade é um sonho para qualquer mercador, mas apenas heróis de outro mundo podem possuí-la. As ferramentas de avaliação mágica são tão valiosas que apenas guildas e países podem tê-las. Percebendo a importância de manter suas habilidades em segredo, Mukouda decide não deixar ninguém saber. Ele também descobre a necessidade urgente de deixar o país imediatamente, pois as fronteiras podem fechar em breve. Ao chegar em Kielce, ele descobre que todos os serviços de transporte para fora do país foram suspensos. A população está diminuindo, causando uma diminuição no número de soldados, e as figuras poderosas do reino de Rei Sager estão instigando conflitos em todos os lugares, tentando iniciar guerras. Para garantir sua segurança, Mukouda resolve visitar a guilda dos aventureiros. Com a ajuda deles, ele contrata um grupo de aventureiros para acompanhá-lo. Além disso, ele se voluntaria para preparar as refeições para o grupo, aproveitando a comodidade de sua habilidade única e seu amor pela culinária. No dia seguinte, o grupo parte. A equipe é composta por Werner, o líder, Vincent, o espadachim, Rita, a batedora, Ramon, o mago e Franca, a curandeira. Algum tempo depois, eles fazem uma pausa para o almoço e Mukouda começa a desempacotar seus itens. Vincent entende por que ele carrega pouca bagagem, já que tem a capacidade de armazenar itens. Mukouda disfarça, alegando que o espaço interno é limitado. Rita acha o fogão mágico impressionante, mas nesse mundo custa 50 moedas de ouro. Enquanto Mukouda comprou um fogão a gás a preço de banana em sua loja online. Mukouda prepara sanduíches e sopas, e quando os aventureiros provam, todos concordam que a comida é fantástica e revigorante, e tudo foi adquirido graças à habilidade única de Mukouda. Após a refeição, eles continuam sua jornada, e a batedora do grupo identifica alguns monstros. Vincent e Werner os derrotam rapidamente, enquanto Mukouda assiste essa cena com medo. Rita então avista um javali vermelho próximo. Werner decide enfrentá-lo de frente, não vendo motivos para desviar-se do seu caminho. Após uma luta breve, eles derrotam o javali, surpreendendo Mukouda. Eles coletam os itens valiosos como couro e presas, enquanto a carne pode ser usada para o sustento. Vincent lamenta que só podem pegar o que vão consumir imediatamente, mas Mukouda garante que pode guardar a carne em seu depósito de itens, mantendo-a fresca, e ele ainda brinca dizendo que essa quantidade deve caber. Bem mais tarde, o grupo sugere uma pausa para o jantar. Mukouda pede ao grupo que não o observe enquanto prepara a refeição, alegando timidez. Embora desapontados, o grupo respeita seu pedido. Ele precisa manter em segredo sua habilidade única. Mukouda inicia o preparo do jantar, sendo muito satisfatório o amor que ele tem em preparar seus pratos. Então ele o finaliza, sendo um guisado de carne e legumes
recheado com salsicha do outro mundo e pão. Quando o grupo prova a refeição, eles ficam em silêncio e imóveis. Mukoda se preocupa se algo está errado, mas um momento depois todos devoram a fantástica refeição e pedem para repetir. Ramon explica que durante as viagens costumam comer carne seca e pão duro. E eles comentam que o seu cansaço desapareceu, sentindo-se revitalizados. Mukoda se pergunta o que causou esse vigor repentino, considerando que ele não havia adicionado nada de especial à comida. Ele usa sua habilidade de avaliação e fica surpreso ao ver que as estatísticas deles aumentaram significativamente. Avaliando o prato que ele preparou, percebe que fornece um buff temporário. Ele entende o perigo dessa habilidade, pois pode atrapalhar a sua desejada vida pacífica e despreocupada se alguém descobrir. Enquanto desfrutam de sua refeição, sem que eles saibam, um monstro espreita nas sombras, observando seu banquete. Na manhã seguinte, eles continuam sua jornada, com seu destino ainda a 2 ou 3 dias de distância. Depois de um longo dia de caminhada, eles montam um acampamento. Mukoda decide usar um pouco da carne de javali vermelho. Considerando a necessidade de manter em segredo os ingredientes de sua loja online, ele pretende utilizar o máximo possível de ingredientes desse mundo. Ele corta a carne em fatias finas e deixa marinar em molho de gengibre. Enquanto isso, ele corta um vegetal parecido com repolho e começa a fritar aquela carne marinada. O aroma rapidamente preenche o ar, fazendo Vincent tremer em antecipação à incrível criação de Mukoda. Por fim, completa o prato, javali frito com gengibre. A reação de todos é indescritível e inimaginável naquele mundo. De repente, algo assusta todos os aventureiros e eles pedem para Mukoda se virar. Para sua surpresa, ele se depara com um enorme e imponente Fenrir, que exige ser alimentado com a mesma comida que eles estão comendo. Desesperado, Mukoda olha para Werner, que acena com a cabeça, indicando que deve atender o pedido da fera. Mukoda prepara praticamente toda a carne de javali armazenada, usando dezenas de potes de molho de gengibre para saciar a fome do Fenrir. Por fim, consegue saciar o Fenrir, que manifesta satisfação e elogia a refeição. Enquanto isso, todo o grupo se esconde atrás de algumas pedras, testemunhando a luta do pobre Mukoda para preparar aquela montanha de carne. O Fenrir comenta que não consegue acreditar como Mukoda conseguiu satisfazer sua fome com uma quantidade tão insignificante de carne. O Fenrir revela que gosta de Mukoda e propõe fazer um pacto com ele. Inicialmente, Mukoda fica perplexo e incapaz de compreender a situação. O Fenrir explica que quer firmar um pacto como familiar com Mukoda. Tremendo de medo, pensa em como poderia fazer um pacto com tal criatura, que fala como um humano e até fez o grupo de Werner congelar de medo. Mukoda tenta recusar várias vezes, mas o olhar do Fenrir deixa claro que recusar não é uma opção. Como último recurso, ele olha para o grupo de Werner e todos acenam com a cabeça, instando-o a aceitar. Com pouca escolha, o pacto entre os dois é forjado. Segundo Fenrir, a partir de agora, Mukoda é o responsável pelo bem-estar da criatura e é aguardado com ansiedade pelas 3 refeições que virão a cada dia. Após firmarem o pacto, eles precisam escolher um nome para o Fenrir. Depois de algumas discussões e desentendimentos e alguns nomes bobos, eles decidem um nome que agrada a fera. A partir de agora, o Fenrir será chamado de Fel. Depois de muito caminhar, eles se aproximam da fronteira e antecipam problemas ao passar pelo posto de controle. Existe uma lenda de que um poderoso Fenrir pode destruir um país inteiro. Werner comenta que mesmo que Mukoda tenha um pacto com o Fenrir, as pessoas importantes do reino de Venom não vão ignorar isso. Mukoda começa a entrar em pânico, percebendo que uma das razões pelas quais ele deixou o seu reino anterior foi para evitar se envolver em questões políticas. Fel garante a Mukoda que não se preocupe, pois cuidará de quem tentar atrapalhar. Fel aproveita para exigir a sua refeição. Mukoda começa o preparo, mas encontra um problema, porque quase toda a carne de javali vermelho que eles coletaram acabou. Fel se aproxima dizendo que quer comer carne. Mukoda diz a ele que se quiser carne, ele mesmo terá que caçar. Fel parte de imediato para a floresta e Werner, tremendo de medo, sugere que Mukoda possa usar toda a sua carne. No entanto, Mukoda se recusa, afirmando que ele deve fornecer os ingredientes que deseja comer, e o grupo fica eufórico ao ver que Mukoda consegue dar ordens ao Fenrir. Mukoda comenta brincando que Fel só fez pacto com ele porque queria comida. Para ele, Fel não passa de um comilão. Logo, Fel retorna, surpreendendo o grupo ao capturar um Rockbird, uma fera rank B. Werner explica que esse monstro nem mesmo seu grupo seria capaz de derrotar. Mukoda negocia para que o grupo de Werner retalhe o monstro. Em troca, eles podem ficar com as garras e o bico da criatura, que são compradas por um valor muito alto. Depois de algum tempo, Mukoda começa o preparo. Todos ficam encantados enquanto saboreiam um delicioso teriyaki de Rockbird e sopa de cebola.
Mukoda deixa Fel para o final, pois consome muito mais do que todos eles juntos. Ele devora quase toda a carne do monstro e finalmente eles alcançam a fronteira do reino de Venom. Os soldados da fronteira começam a se mover quando avistam Fel. Werner sugere que ele explique a situação para eles e o resto do grupo o segue. Quando eles chegam, o líder dos soldados questiona Fel, mas Fel se comunica e garante que, desde que não causem problemas, ele não fará nada. Ele os avisa para não compará-lo com outras bestas mágicas que destrói irracionalmente tudo em seu caminho. Os membros do grupo de Werner mencionam que Fel nunca causou problemas enquanto estava com eles. E após uma breve conversa e uma promessa de que Fel se comportará, eles podem prosseguir. Ao entrar na cidade, Werner alerta Mukoda sobre o fato de Fel ter entrado nesse reino. E não demorará muito para que o governante das fronteiras fique sabendo disso. É apenas uma questão de tempo até que o rei tome conhecimento de sua existência. E mais uma vez, Mukoda percebe que o seu plano de permanecer discreto e evitar chamar atenção não será possível. No entanto, ele não pretende permanecer na área por muito tempo. O que ele quer é explorar o mundo e ganhar dinheiro com suas habilidades únicas de mercearia online. Werner diz a Mukoda que ele deve se registrar na Guilda dos Aventureiros ou na Guilda dos Comerciantes, para não ter que pagar as taxas de entrada ao entrar nos países. Mukoda decide se registrar na Guilda dos Comerciantes, pois planeja montar barracas para vender comida ou ingredientes durante a viagem. Ele então recebe informações adicionais de que a Guilda dos Aventureiros compra e retalha os monstros. Diante desse dilema, ele decide se registrar nas duas guildas. Quando Mukoda entra na cidade, um estranho indivíduo afirma ser servo de um margrave local. Ele informa Mukoda que seu mestre ouviu falar do seu incrível familiar e quer convidá-lo para sua propriedade. Mukoda recusa educadamente, mas a pessoa se torna excessivamente insistente e irritante. Vendo que a pessoa não parava, Fel se aproxima e afirma que Mukoda não quer ir. Fel começa a intimidar o sujeito e finalmente a pessoa foge com medo. Mukoda diz a Fel que ele foi longe demais, mas Fel retruca que é a única maneira de se livrar desse tipo de pessoa. Werner está preocupado com a segurança de Mukoda, pois os nobres podem tentar repreendê-lo pelo que aconteceu, mas Fel garante a eles que se isso acontecer, ele responderá adequadamente. No entanto, eles não acreditam que o Margrave tenha soldados suficientes para enfrentar Fel. Eles especulam que o único ser capaz de enfrentá-lo seria um dragão antigo. Fel concorda, dizendo que um dragão antigo seria a única criatura capaz de lutar contra ele em igualdade, relembrando um encontro que teve com um há cerca de 400 anos. Em seguida, Werner pede a Mukoda que assine o contrato, indicando que o trabalho foi concluído. Mukoda começa a assiná-lo normalmente e percebe que entende a linguagem daquele mundo. Por fim, o grupo agradece a viagem maravilhosa e as refeições fantásticas, e os dois passeiam pela cidade chamando a atenção de todos e seguem para a guilda dos mercadores. A atendente da guilda explica como funciona, mencionando que a guilda não é filiada a nenhum país e possui 5 classificações. Taxas anuais, tipo e tamanho do negócio são determinados pelo ranking. Como Mukoda inicialmente planeja ser um comerciante viajante e abrir uma barraca de comida, a atendente sugere que a classificação aconselhada para ele seja a mais baixa, o ranking de ferro. No final, Mukoda recebe seu cartão da guilda e pergunta à atendente se eles compram itens. Ela confirma que sim, mas depende do item. Mukoda diz que trará sua mercadoria no dia seguinte. E como pularam o almoço, Mukoda terá que preparar uma refeição especial para Fel. Ele cozinha alguns bifes mal passados com molho de soja para a carne. Fel imediatamente aprova o bife, sua expressão entusiasmada é impossível de esconder e pede mais. Mukoda serve outro pedaço e Fel percebe que o sabor é diferente. Mukoda explica que o primeiro tinha sabor de alho, enquanto esse tem sabor de nabo ralado. Ele continua preparando vários bifes com sabores diferentes, e Fel acha incrível que a mesma carne possa ter sabores tão distintos. Finalmente, o prato de Mukoda está pronto. Há muito tempo ele desejava comer um prato de arroz, e usa os bifes de javali junto com o próprio caldo com acompanhamento. Fel observa Mukoda comer com alegria e pede para ser servido também. Fel comenta que nunca imaginou que grãos seriam comida para ele, mas esse tal de arroz é muito bom. Por fim, Mukoda vai para o seu quarto na pousada para descansar após um dia muito agitado. Na manhã seguinte, Mukoda vai à guilda dos comerciantes para vender sua mercadoria, conforme havia mencionado no dia anterior. A atendente olha rapidamente para os itens, parece um pouco surpresa, pede desculpas e sai correndo. Ela retorna e pede para Mukoda ir direto ao escritório do mestre da guilda. O mestre comenta que em todos esses anos de trabalho nunca viu sal e pimenta de tão alta qualidade. Ele acrescenta que com essa qualidade eles poderiam até ser apresentados à realeza como um presente
presente valioso. Ele quer comprar tudo e pergunta onde Mukouda conseguiu esses produtos de alta qualidade. Mukouda obteve tudo em sua loja online e custou apenas 10 moedas de cobre. Mas é claro que ele não pode falar isso. O mestre da guilda entende a hesitação de Mukouda como um desejo de manter suas origens ocultas para continuar seu negócio. O mestre da guilda oferece 4 moedas de ouro pelo sal e 10 moedas de ouro pela pimenta. Mukouda fica chocado porque é um valor extremamente alto, mas o mestre da guilda interpreta a hesitação de Mukouda como um sinal de que o valor está muito baixo, então ele aumenta ainda mais a oferta. Agora são 15 moedas para tudo. Mukouda fica chocado novamente porque não era sua intenção dar a impressão que ele estava relutante. O mestre da guilda aumenta a oferta mais uma vez, agora para 16 moedas. E por fim, Mukouda acaba vendendo por 17 moedas de ouro. E ele fica surpreso ao ver que transformou 10 moedas de cobre em 17 moedas de ouro. Ele então caminha para a guilda dos aventureiros. Ao chegar, ele conversa com a atendente e manifesta o desejo de se cadastrar. E ela, com muito má vontade, entrega um formulário para que ele preencha. Por fim, consegue seu registro no rank mais baixo, o rank G. A atendente explica que ele só pode pegar missões de rank G ou F. E com muita preguiça e após insistência de Mukouda, a atendente explica que os aventureiros são divididos em 7 ranks, como S o mais alto, seguido de A até G. Aventureiros de rank G precisam aceitar pelo menos uma missão por mês, e a guilda não é responsável se eles se machucarem ou morrerem durante uma missão. Mukouda vai até o quadro de missões e escolhe sua primeira missão, que é coletar algumas ervas medicinais, e partirá no dia seguinte. E é a hora da próxima refeição. Fel quer a carne com molho de alho de novo e diz que não se importa de comê-la todos os dias, mas Mukouda diz a ele que há muitos tipos de comida que ele ainda não experimentou, que são ainda melhores. Fel não entende como pode haver algo mais delicioso. De repente, Mukouda lembra que o alho pode ser prejudicial para cães e gatos, então ele usa a habilidade avaliar em Fel e vê que ele tem estatísticas quase máximas e um grande número de habilidades. Mukouda pensou que ele era apenas um comilão, mas na verdade ele é uma fera incrível. E aqui encerramos o recap dos episódios 1 e 2 desse anime. O nome dele está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam em nosso canal, curtam nosso vídeo e comentem aqui o que vocês acharam desses 2 episódios. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Valeu!